Tô vendo tanto a Adroaldo quanto o Samuel durante a semana falando, Matheus Pereira ainda é dúvida, o Fagner ainda é dúvida, o William tá recuperado. O William pode assumir essa lateral? Não, essa lateral é do Fagner. Tem que ter sequência o Fagner. Por mais que tenha sentido ali cãibras, mas tem que ter uma sequência. Como é que você vê essa questão da criatividade, pensando de uma maneira geral que o Cruzeiro tem em mãos hoje? Então, mais do que a criatividade, primeiro do que a criatividade, CJ, o Cruzeiro ainda está engrenando, né? O Cruzeiro está se acertando e cãibra não é, pelo menos quando eu jogava futebol, não era indício de lesão, é que você estava cansado no jogo, depois de uma boa hidratação, uma boa alimentação, você estava recuperado para o próximo jogo. Então, eu acho que o Cruzeiro precisa dar ritmo para esses jogadores e é um jogo de mata-mata. Eu não sei se o Cruzeiro está confortável em colocar um time mexido, né? Colocar um time alternativo nesse jogo. Eu lá no Cruzeiro colocaria o time principal hoje contra o Flamengo e depois no meio de semana contra o Muxuruna lá, aí você mexe o time que você quiser lá e roda a equipe e o Cruzeiro na Sul-Americana não está bem e se o que vier lá é lucro. Eu entraria com o time principal. E aí, pensando em criatividade, que hoje... Outro dia eu até falei, assim, uns 15 dias atrás, na possibilidade do Dudu jogar e o Matheus Pereira, em algum momento, poder sair do time. Mas o Cruzeiro conseguiu acertar um time para ser mais competitivo, para ser um time mais intenso e para brigar por todas as bolas. E tem sido. Se a gente pegar os últimos 4, 5 jogos do Cruzeiro, uma coisa que não é problema do Cruzeiro é competição. Para mim não tem sido, tá longe de ser o problema do Cruzeiro ter tropeçado, uma derrota, o último jogo venceu, mas lá atrás tinha tido empate ou derrota, e aí vem da criatividade. O problema é a criatividade? Não é que é um problema, é difícil você acertar tudo de uma vez. O Cruzeiro vinha com muita dificuldade em vários aspectos. Então você conseguiu ter um time mais organizado, que se defende melhor, agora aos poucos você tem que melhorar a sua criação, você tem que criar um pouco mais. Na Sul-Americana até que jogou bem, criou mais oportunidades, acabou perdendo, e agora contra o Vasco criou pouco. Mas com as peças foi o suficiente para ganhar. Porque olha só, melhorou defensivamente, também concordo. Melhorou a competitividade com a entrada de alguns atletas. Você mesmo falou de um time mais competitivo, organizado. Com as peças que tem em mãos, ele consegue ou agora o que está faltando é peça? Então, vamos lá. Quem pode ser esses caras? Começando um pouco mais de trás para frente, você tem o próprio Fagner, que sabe jogar, você tem o William, que não pode ser descartado, que é um ótimo jogador pensando em criatividade. No meio campo, você tem o Lucas Silva, que constrói bem, que joga com a cabeça em pé. Você tem Matheus Pereira, que não precisa nem dispensa comentários quanto à criação. O Gabigol é um cara que sabe jogar, né? Quando você procurar uma tabela, é um cara que tem uma condição de jogar curto, apesar do grande trunfo dele ser a finalização. Quem mais? O Eduardo, por mais que ainda não tenha conseguido entregar o que se espera dele, é um cara criativo. Acho até que um dos problemas é que ele tem jogado muito atrás, tem jogado muito como volante, já discutimos isso aqui. Em algum momento, quando o Matheus não estiver bem, eu queria ver mais o Eduardo ao lado do atacante, próximo ao atacante, que foi onde ele fez história, na Arábia, em Portugal e também no Botafogo. Então o Cruzeiro tem jogadores criativos. O Bolassi é um jogador de segundo tempo, que é criativo, tem o drible, pode fazer um drible diferente, também ainda o torcedor não conseguiu ver. Então peças tem, o Caio Jorge é um jogador muito interessante. Tem jogadores, CJ, não vejo que o Cruzeiro tem problemas de elenco. O Dudu, obviamente, hoje está descartado, não sabemos o dia de amanhã, mas o Cruzeiro tem condição de fazer isso. Aí agora cabe ao Jardim dosar. Perco uma peça que está me ajudando defensivamente e abro mão, por exemplo, do Christian, que hoje vive um bom momento para colocar um jogador um pouco mais criativo. Já é o momento ou não é o momento ainda? Tiro um volante, põe mais um cara criativo? É o momento? Eu acho que ainda não é. O Cruzeiro está no momento ainda de equilibrar, mas falta um pouquinho de criatividade nesse time ainda.